o que eu fico mais surpreso ontem é o Sampaoli, ele simplesmente não ter nenhuma leitura, nenhum conhecimento. O time, olha só, cara, sério, o scout do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, ele é pior do que o Ibis, na minha opinião. Porque assim, todo mundo sabe, até a filha do meu amigo, botafoguense, sabe que o Luiz Castro, ele não propõe jogo. A especialidade dele é atrapalhar o esquema dos times adversários e tentar, quando tiver chance, lá as suas bolinhas para tentar ganhar o jogo. É só isso. É contra-ataque no máximo e tentar destruir o jogo adversário o tempo inteiro. Ele não é, ele nunca foi e nunca vai ser de propor jogo, até pelo time que ele tem, que é limitado. Cara, o que o São Paulo pensou, cara? Na boa. O que ele estava pensando, cara? Em fazer esse esquema de jogo, essa escalação? Cara, não dá. Então, assim, começa agora a aparecer. Aí vou dar uma de Alan Garcia agora, né? Começa a aparecer aquilo que eu falei lá atrás. Que eu falei que ia sair do canal se fosse São Paulo. Porque é desse trabalho aí do que se trata. Eu não gosto. Eu vou falar sério. Eu vou torcer para dar certo. Eu não acho ele o pior técnico do mundo também, não. De boa. Mas eu não gosto. Eu não gosto dele pra caralho. Não lê... Hã? Oi? Eu gosto dele pra caralho. Então, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que o trabalho dele é presepeiro, o trabalho dele não é um trabalho que é competente, mas eu acho que também ele tem vários desafios na mão hoje, que é essa bomba chamada Flamengo, né? É um monte de jogador machucado. E isso aconteceu com o Domenech, isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Rogério Ceni, isso aconteceu com o Renato Gaúcho, e pasmem, isso também aconteceu com o Jorge Jesus. Eu não sei se vocês lembram. O Jorge Jesus começa o trabalho dele, muita gente estava machucada. E assim como ao longo do trabalho dele também teve. Lembra dos 5 machucados por pancadas e não sei o quê? Então, assim, todos eles passaram por isso no Flamengo. O Flamengo é uma bomba sempre com relação a isso, tá? Mas eu sinceramente, eu vejo leituras erradas de jogo, eu vejo substituições que não estão fazendo sentido. A tal meritocracia não está acontecendo. Desculpa, o Marinho é a prova definitiva da merda que é o Sampaoli. Para mim é isso. O Marinho é a assinatura de que o Sampaoli não deveria ser técnico do Flamengo. Eu não estou dizendo aqui que é para demitir o fora. Não. Esquece. Esquece, irmão. Está no começo de trabalho. Ele está começando um trabalho. Esse é o ponto. Ele está começando. Mas o Marinho nunca deveria ter sido, nunca, nem chamado para entrar em campo. Nem chamado para entrar em campo. Não há justificativas para ter Marinho em campo. É a única coisa que eu concordo. É a única coisa que eu concordo da sua frase é essa. Da parada do Marinho. É a única coisa que eu concordo. Mas por que eu concordo? O Ayrton Lucas ontem jogar como. Não. Ontem ele errou. Ele errou muito ontem. Ontem ele errou. Quando ele perde o Gerson de última hora, ele errou na escolha dele. Aí ele erra nas substituições, tanto nas escolhas quanto no time das escolhas. Sim. Ele errou tudo. No posicionamento. Errou tudo. Agora, na minha opinião, foi o primeiro dia de erro dele. O primeiro dia. Para mim, nos outros 3 jogos, eu não vi isso. A única coisa que eu concordo nos últimos 3 jogos foi quando ele chegando com o Marinho titular. E aí entra o meu parênteses da minha opinião do Marinho, que eu concordo contigo, mas eu tenho um porém. Eu concordo contigo, mas, eu sou Flamengo. Então, o Marinho que eu conheço é o Marinho que tá no Flamengo, que eu tô vendo desde o ano passado. Agora, o Sampaoli, não. O Sampaoli, ele chega e ele fala, Marinho tá aqui? Marinho é o que, voou comigo no Santos, Eu vou usar esse cara. Então, a visão do Sampaoli com o Marinho é outra. Agora, talvez ele use o Marinho para tentar descobrir se o Marinho ele consegue trazer de volta o Marinho do Santos ou se ele vai ter à disposição o Marinho do Flamengo. Se ele perceber que o Marinho do Flamengo é literalmente o Marinho do Flamengo, ele não vai usar, velho. Não vai usar. Mas ele não agora pode usar, cara. São 4 jogos, São 4 jogos. São 4 jogos. Ele usou o Marinho 2 vezes. Ele continua. Então, ele usou o Marinho 2 vezes em 4. 2. Agora, se a gente chegar aqui e falar, sim, teve 2 jogos que ele não usou. 2 jogos que ele não usou. Não. O Marinho jogou os 4 jogos. Não, contra o Maringuel ele não entra. Entra no final. Não entra.
Entra. Não é possível. Entra. Não é possível. Pior é que entra, cara. No final, naquela chuva desgraçada, Jogou ele tava em todos os campo. jogos, jogou todos os jogos. Mas enfim, beleza. Jogou todos os tem jogos. umas assinaturas que é aquilo. Ainda. É que assim. A hora que Arthur, der 17 jogos e tiver 17 jogos do Marinho, aí eu vou me assustar. Pô. Agora, é o que tá aparecendo. Mas, Arthur, assim, mas desculpa, aí com 17... o Davi Luiz não pode jogar. Tá bom, não, tá. exemplo, não pode mais Bigode. jogar. Exemplo, mais do que 4. 4 é muito pouco, pô. E pra mim ele tá usando por quê? É que assim, o trabalho tá no começo, concordo com você. Mas por que ele tá usando, na minha opinião? Ele tá usando pra tentar descobrir quem é o Marinho que tá com ele. Pra mim esse é o primeiro ponto. Quem é esse Marinho que tá comigo aqui? Eu vou conseguir trazer o Marinho do Santos ou esse Marinho é o novo do Flamengo aí? Então, mas Arthur, presta atenção. A gente já sabe. Eu chego no trabalho e falo assim, vai jogar por meritocracia. Marinho tá fora. Você tá me justificando. Ele falou isso? Ele falou isso? Que eu não lembro. Ele falou isso? Ele usou essas por palavras? meritocracia. Vai jogar por meritocracia. Aí ele chega e bota o Marinho pelo passado no Santos. Não é meritocracia, irmão. Isso não é meritocracia. É pra tentar recuperar. É no treino. Tentar recuperar. Eu acho que ele tá tentando recuperar. É que assim, Arthur... Com a escassez de elenco, com o jogador machucado, eu acho que ele tá tentando recuperar pra ganhar um fosso. Só que ele não tá ganhando. E aí eu concordo, porque esse cara tá na frente da fila de Matheus França, Matheus Gonçalves, do próprio Igor Jesus, eu acho um erro. Eu não lembro dele ter falado de usar meritocracia, pelo menos de cara, nesses 4 jogos. É que assim, vai de novo com o que eu falei. Ele já usou 14 jogadores. Certo. Num time que tá mal. Eu só acho o seguinte, o trabalho do São Paulo, primeiro, o trabalho do São Paulo, por ele estar pegando no meio da temporada, a paciência tem que ser menor do que com o Vitor Pereira. Certo. Isso, quando ele aceitou, ele já sabia. O Perrota tá falando de 4 jogos, 4 jogos do São Paulo seria 10 jogos do Vitor Pereira. 4 jogos já tem que mostrar alguma coisa agora, porque o Campeonato Brasileiro já perdeu 2 jogos. Não, é alguma coisa, Pedro. Alguma coisa. Mas eu só acho que é o seguinte, o trabalho do Sampaoli, ele não pode começar do zero no Flamengo. Concordo. É até pouco inteligente ele começar do zero no Flamengo. Vamos lá. Você começa a namorar uma menina e a menina fala assim, ó, eu terminei o meu antigo namoro, por quê? Porque meu namorado mentia muito pra mim, porque meu namorado me traía e porque meu namorado não gostava de comer meu cu. Você tem essas 3 informações. Se você quer levar esse namoro adiante, você já tem essas 3 informações com os erros do namorado anterior. Na primeira noite eu tento o segundo buraco. O que você vai fazer? Você vai ser verdadeiro com ela, você vai ser fiel e tu vai levar um bom lubrificante na hora de fazer sexo. Então, assim, vocês entendem que o Sampaoli, ele tem uma porrada de erro do Vitor Pereira. Que ele já tem que chegar acertando. E aí eu falei isso na hora que ele chegou. Você tem 2 caminhos, Sampaoli, você tem 2 caminhos. Adota a meritocracia. A meritocracia está falando que muitos desses jogadores grifados, eles têm que ir para o banco. 2, quer abraçar os jogadores mais consagrados? Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Um Everton Ribeiro em boa fase torna o Everton Ribeiro o segundo melhor meia do futebol brasileiro. Só está atrás do Arrascaeta. Concordo. O Thiago Maia, em boa fase, torna ele um dos melhores volantes no Brasil. O Davi Luiz, e na melhor fase dele dos últimos 3 anos, torna o Davi Luiz o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E o Gabigol, eu não preciso falar do Gabigol. Não. Você quer abraçar? Abrace. Mas evolua os caras. Porque senão você vai estar cometendo o mesmo erro do Vitor Pereira. O Vitor Pereira ficou com esses caras e não evoluiu nenhum. A gente conta no dedo de uma mão. Quais são os jogadores que viveram boa fase com o Vitor Pereira? Fabrício Bruno, Pedro pela quantidade de gols e Ayrton Lucas. O Léo Pereira nem bota porque o Léo Pereira se machucou, tal. É verdade. Esses 3. Hoje, o que eu vejo do Sampaoli? Taticamente, para mim, melhorou muito, tá? Ontem, por exemplo, eu entendi o porquê que ele botou 3 zagueiros. Porque ele queria dar o descanso para o Ayrton Lucas. E o Cebolinha só pode substituir o Ayrton Lucas numa linha de 3 zagueiros. Não pode substituir numa linha de 4, né? Então, assim, eu entendi. Eu só acho que é o seguinte,
O time praticou um melhor futebol jogando numa linha de 4. E é isso que ele também tem que ter discernimento. Não adianta ficar atirando. Você atira para vários esquemas quando você já está ajustado. Agora, quando você não ajustou, é melhor você se concentrar. Mas beleza. É nítido a evolução do Gerson. É nítido a evolução do Gerson com o Sampaoli. O primeiro jogador que ele evoluiu já é esse. Eu acho que já tá fechado. Tomara quantos que o Gerson... Quantos evoluíram ao total, na sua opinião, nesse momento, hoje? O quê? Eu não entendi. Quantos evoluíram até agora, na sua opinião? Mas evolução mínima. Não, evolução mínima. Evolução mínima. Você acabou de citar... Não, calma. Peraí. Deixa eu chegar onde eu tô pensando aqui. Você acabou de citar que em 4 meses o Vitor Pereira só conseguiu evoluir 2 jogadores. Não, 3 jogadores viveram boa fase. Boa fase. Boa fase. Boa. Tá certo. Boa fase. Em 4 meses, só 2 tiveram boa fase com o técnico. Em 4 meses. E aí você diz agora que, na sua opinião, com o Sampaoli já houve uma melhora taticamente falando. Taticamente, sim. E eu concordo contigo. Dessa melhora tática do Flamengo com o Sampaoli, com menos de um mês, eu não lembro quando o Sampaoli chegou, mas menos de um mês, quantos jogadores, na sua opinião, já estão melhor do que... nem que seja o mínimo. O mínimo. O Léo Pereira, mas acho que o Léo Pereira eu nem vou colocar na conta que o Léo Pereira estava machucado, né? O Léo Pereira já estava em boa fase, se machucou e voltou em boa fase. Léo Pereira, o Wesley eu não vou tirar, porque o moleque tá dando sequência pro Wesley, e principalmente o Gerson. Os demais eu não vi. Aí vamos lá de novo. Sim. Santos, nada. Davi Luiz, nada. Thiago Maia, nada. Vidal, nada. Gabigol, nada. Cebolinha, nada. Cebolinha lampejo. Apesar de eu achar que não fez um mau jogo contra o Botafogo. Marinho, nada. Né? Mas quem? E Everton Ribeiro também acho que ainda não evoluiu. Então, assim, você já tá pegando aí 8 jogadores que não evoluíram. Para mim, são esses. Mas tá dando tempo. Aí eu acho que você vai chegar nisso. O outro teve 4 meses, só teve esses. Esse tem menos de um mês, já evoluiu 2. Eu tô vendo assim. O São Paulo, eu tô vendo isso aqui, ó. Eu tô vendo isso aqui. Só que onde eu vou chegar? O Vitor Pereira errou em abraçar esses caras e não evoluir. Não adianta você escalar o Thiago Maia 15 jogos seguidos e o Thiago Maia não jogou nada. Sim. Quando chega o São Paulo, ele tem que analisar o seguinte: caralho, o Thiago Maia jogou 15 jogos com o Vitor Pereira e não jogou nada. Eu vou acreditar nele, mas eu não posso acreditar nele por tanto tempo. Por mais 15 jogos. É isso. Eu acho que o Vitor Pereira está errando na tal da meritocracia. Eu entendo ele escalar esses medalhões no início. Eu entendo. Porque é o seguinte, o treinador sempre se acha melhor do que o outro. Fala assim, pô, o Vitor Pereira não conseguiu, mas eu vou conseguir, eu sou foda. Eu acho. Só que tá vendo que não tá conseguindo. E aí eu vou de novo. Deus é muito maravilhoso. Jesus Cristo. Talvez essa lesão do Thiago Maia, como já aconteceu várias vezes no Flamengo, Igor Gomes, venha para uma coisa boa no Flamengo. Repito, não torço pro mal de ninguém. Mas talvez essa ausência do Thiago Maia, possa me lembrar a ausência do Bruno Henrique. O time não estava encaixado. E o Pedro estava pedindo passagem. O Pedro nunca seria titular com o Dorival, tendo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique seria, óbvio que a gente não queria, por uma lesão que fudeu o Bruno Henrique por quase um ano, né? Só que a lesão do Bruno Henrique coloca o jogador que viria a ser o artilheiro da Libertadores e o melhor jogador da América do Sul como titular do Flamengo. E acho que talvez uma lesão do Thiago Maia vai forçar um treinador que está com a cabeça muito fechada para esse início ter que olhar para um menino. E outra, isso não estou dizendo que é uma solução, porque a gente está falando do Igor Jesus principalmente por jogo do Fluminense, que ele jogou pra caralho. Mas pode ser que o Igor Jesus seja um pé de rato. Tem a sequência e a gente fala assim, opa, Igor Jesus, não dá. Não valeu. Só que eu sou sempre a favor da mudança. A mudança te dá... Tá uma merda. A mudança te dá 33,33333 dízima periódica de dar certo. 1/3 de dar errado e 1/3 de continuar a mesma merda. Então, eu sou sempre a favor da mudança.